Então, agora, na avaliação que vamos fazer sobre autoterapia aqui, nós vamos utilizar os princípios de avaliação de Kyujitsu, segundo Matsunaga. E nós vamos necessitar, né, além daqueles elementos, né, de medicina oriental, que seria o Ki, o Yin Yang, os elementos, né, os 5 elementos, nós vamos precisar também saber qual é a função de cada órgão. Então nós temos lá, por exemplo, o elemento água, né? Nós temos lá o rim e bexiga, temos depois o elemento madeira, né? Que é o fígado e vesícula biliar. Temos também, depois viria o elemento fogo, né? Que tem coração, né? Intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor. Depois o elemento terra, que seria o baço estômago, e finalizaria com o elemento ar, né, que é pulmão e intestino grosso. Então cada órgão desses a gente deve saber qual é a característica dela, né, para que você possa determinar quando um órgão está fraco ou quando ele está forte, né? Então, por exemplo, nós vamos iniciar com o elemento água, né? O primeiro órgão seria os rins. Então, qual é a função dos rins? Então, nós temos que a função dos rins, né? Então, a primeira função do rim que nós temos aqui seria armazena essência, né? No caso, inicialmente, quando a gravidez, né? Então, a essência da mãe é repassada e do pai é repassada para o filho. Então, essa essência, né? Essência, né, que vem dos pais, ela é a primeira energia que nós recebemos e fica armazenada no rim. Ela tem a produzir tutano, né? Então, no caso de movimentação, né, controla os ossos, movimentação, articulação de ossos, né? Regula a água. Então, ela é que vai transmitir, né? Que ela recebe água através do baço, pulmão, e depois ela que faz esse trabalho de regular, né? De transferir a água, né? Os líquidos para determinados locais. E continuar a recepção do rim, né? Então, o que é isso? Os rins captam e seguram a energia aqui. Então, é ela que a energia aqui inicial é ela que capta, né? E desemboca nos ouvidos. Normalmente, a pessoa, quando tem um problema de subida, uma ampliação de Ki, né, ou de Yang, a pessoa começa a escutar um chiado nos ouvidos, né? Isso é muito comum. Manifestação do cabelo, também tem a manifestação do cabelo ou dentes, né? Cabelos fracos, né, finos, que caem, ou os dentes fracos é devido à fraqueza do rim, né? E temos, né, são 2 órgãos, são órgão o rim e bexiga.
E a função da bexiga é armazenar os fluidos, né? Que ele elimina em forma de urina, então, no caso, existe o caso de fezes, né? As fezes, elas têm que ser umidificadas. Então, essa água tem que ser controlada, enviada para o intestino, né? Agora nós vamos passar para um outro elemento, que seria o elemento madeira. O elemento madeira, ele tem fígado e a vesícula biliar, né, como órgãos. Então, no primeiro processo, ela facilita o fluxo de Qi. Então, temos aqui, facilita o fluxo de Qi. Quando o Qi para, né, vamos supor, a pessoa fica com raiva, né? Nós temos aqui desarmonia do fígado, gera perda de Qi, problemas digestivos. Então, quando há uma desarmonia, por exemplo, gera perda de Qi, né? Perda de Qi, no caso, ele ocorre uma deficiência. E aí no caso da madeira, né, que seria o elemento madeira, no caso do fígado, ele está fraco, então ele é Qi, né? Isso nós vamos ver mais para frente, mais detalhadamente. Mas é devido a essas características de cada órgão, né? Aqui, por exemplo, que do fígado estagnado obstrui o fluxo de bile na digestão de gordura e fezes, e às vezes surge icterícia, né? Então, você vê as deficiências de determinadas funções do Qi, vai surgindo doenças. Ela armazena o sangue. Então, isso é muito interessante, que, por exemplo, se a pessoa tem problema do baço, né, o baço ele não produz, né, ele envia energia para o coração está fraco, vai afetar o fígado não tem como armazenar. Aí, não armazenamento do sangue vai colocar como deficiência de sangue no fígado. Característica Qi, né? Qi é fraqueza, Jitsu forte. Vamos ver aqui, mas temos aqui armazenamento de sangue também, né, como já tínhamos falado, que é quando a pessoa, ao dormir, ela não está, o fígado não armazena bem o sangue, tem alguma deficiência, às vezes a pessoa acorda com algum problema biliar, né, assim, a urina escura, ou às vezes a pessoa acorda com dor de cabeça. Essas características surgem. Controla tendões, né? Controla tendões, manifesta nas unhas. Então, se a unha tiver com algum problema de crescimento, né? Fraqueza, e desemboca nos olhos. Normalmente é muito característico as pessoas falarem que, olha, eu fiquei, né, os olhos meus ficaram com tanta raiva que ficaram vermelhos, né? É interessante que, então, no caso que o ponto inicial da vesícula começa nos olhos, né? E ali que a pessoa começa a sentir
tem uma dor de cabeça, ou tem um problema de fígado, já afeta os olhos, né? Então, se a pessoa tem essa tendência, normalmente tem os olhos fracos. E aqui só finalizando, seria a função, né? A função da vesícula biliar. Então, a maior função, a única função, né? A maior função da vesícula biliar é que ela elimina, né? Armazena e elimina a bile, né? Na hora que a pessoa come alguma carne, alguma coisa que é necessário da quebra dos elementos químicos, né? Processar. É muito conhecido quando a pessoa tem um problema de fígado, a vesícula também começa a ter problemas. E é muito conhecido como vesícula preguiçosa, esse processo. E é considerado um elemento, é considerado um processo kill, né? Um processo de fraqueza. Agora vamos ao elemento fogo. Então, agora, elemento fogo, né, que seria coração, né? Tem o coração, o intestino delgado, o pericárdio e o triplo aquecedor. Então, o coração, quais são as funções? Ela regula o sangue, ela regula e ela produz também, né? Ela tem a produção de sangue. Então, se a pessoa tem um problema de coração, ela começa a ter, né, deficiência de sangue também. Ou se o fígado aumenta muito, ou o baço, um problema de excesso, vai variar esse processo do coração, né? Como é conhecido, né? A pessoa tem uma tendência à pressão alta. Ela abriga a mente, né? A pessoa com um trabalho bem feito sobre algum processo, né? É porque a mente está bem clara. Controle dos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos saudáveis e pulso claro e regular. Continuando. Vamos ver aqui, manifestação da cutis. Manifestação da cutis, né? Seria assim o semblante da pessoa, né? Então, se a pessoa é saudável, a cutis é lustrosa e rosada, né? A pessoa olha e não tem aquela cor pálida, né? Coração desemboca na língua, é muito característica de uma pessoa que tem uma deficiência, vamos supor, hipertensão, né? Hipertensão, até as jovens que têm uma tendência forte de coração cardíaca, ela fala muito, dá risada, começa a falar demais, é um problema de tensão, né? Seria um jitsu do coração. Controla o suor também, né? Os rins também têm essa função, mas também se a pessoa começa a ter algum problema, pode ter suor noturno. Aí nós temos os outros órgãos, que seria o intestino delgado, né? Separa alimentos. Depois nós temos o triplo aquecedor, que
ele é formado de 3 aquecedores, né? O triplo aquecedor é um órgão que não se manifesta fisicamente, ele está no plano astral, né? O plano etérico, né? Plano etérico. Ocupa o tórax, o médio vai do umbigo até o diafragma e o baixo aquecedor fica abaixo do umbigo. Cada aquecedor produz. Nós temos também, falta aqui, intestino delgado, falta o pericárdio, né? Vamos ver aqui. Temos o pericárdio. Ah, não, está aqui, ó, protetor do coração, tá? O protetor do coração, ele é conhecido como pericárdio. Então, elemento terra, tem o primeiro órgão seria o baço. Quais seriam as funções? Regula a transferência e transporte, né, de alimento. Seria transferência e transporte de alimento, né? Ele processa o alimento, transformando através do Ki original e o Ki e o alimento, forma o Ki do alimento, né? Controla o sangue, também tem função. Se ele tiver algum problema, a pessoa terá algum problema de sangue, afetará o cardíaco e afetará também o fígado. Controla os músculos e os 4 membros. E se a pessoa tiver algum problema de estômago ou baço, a pessoa vai sentir fraqueza nas pernas e fraqueza nos braços. Desemboca na boca e manifesta nos lábios, né? Se a pessoa tiver um problema, a pessoa já observa pelos lábios, né? Aqui, lábios decorados, descorados. O que mais então? Controla a subida de Ki. Ela controla a subida de Ki. Então, o Ki sobe. Se o Ki começa, cai, desce, é porque tem função do baço. Né? O estômago é diferente. Se o estômago tiver problema de deficiência de Ki, ele começa a ter arrotos, né? Refluxos. Então nós temos aqui a função do estômago. Controla a decomposição e transformação de alimentos. Controla o transporte e essência de alimentos. E controla a descida de Ki. Aqui que eu falei. Se tiver algum problema de Ki, descida de Ki, a pessoa começa a ter esses refluxos, né? Subida de energia. Agora vamos para o último elemento, vendo os últimos órgãos, que seria metal. Então temos o elemento metal, ou conhecido como ar. Tem a função, primeira função, né? A função principal é o pulmão, né? O pulmão, que é todos os principais, normalmente são, as funções são órgãos Yin, e os outros normalmente que dão a energia, né? São considerados mais órgãos Yang, né? Aqueles órgãos mais ativos, né? Qual que é a principal função, né? Nós temos aqui as funções
regula o Ki e a respiração, controla vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, às vezes tem muitos vasos sanguíneos no cérebro, então às vezes a pessoa está com certa pressão na cabeça e acha que é fígado, é estômago, mas às vezes é muito difícil acontecer, mas ocorre que é devido a uma certa fraqueza do pulmão, né? Uma certa fraqueza do pulmão vai afetar os vasos sanguíneos, então às vezes há uma certa pressão. Controla a dispersão e descida do Ki, né? Do Ki defensivo. Por exemplo, sua deficiência ocasiona os resfriados e gripes. Descida de Ki para os rins. Então, como o pulmão ele controla a descida, né? A sua deficiência, a energia sobe e normalmente vai afetar nariz, né? Ou sinos, né? Aquela dor assim entre as sobrancelhas, né? Aquela dor bem forte, conhecida como a sinusite, né? Regulam a passagem de água, controla pele e cabelo, desemboca no nariz, né, como nós já havíamos falado, né, e abrigam a alma corpórea. A pessoa é o sentimento, né, o sentimento desse órgão, né? A pessoa tem problema de pulmão, né? Aquela tristeza, aquele pesar, né? Normalmente está relacionado com perdas. Essa parte mais ligada aos processos psicológicos, né? Perdas, ganhos, tristeza. Normalmente a pessoa tem um problema de doença e a origem dela não é física. Então nós vamos explicar mais para frente. Isso aí já entra na parte, como o nosso trabalho é voltado mais para a parte espiritual, então a gente vai falar mais para frente sobre isso. Por enquanto nós estamos só na parte técnica, né, física, emocional e mental. Então é isso, pessoal. Então terminou. Essa a parte aqui é uma parte mais teórica, mas é importante para a formação da avaliação Kyujitsu segundo Matsunaga, né? Depois dos próximos vídeos eu vou mostrar como que foi montado, como é feita uma avaliação pelo Kyujitsu, que eu acho que é muito mais abrangente. Mas é isso. Obrigado.